No início desse mês foi celebrada a data que marca o fim da censura no Brasil. O dia 3 de agosto ele foi escolhido para comemorar o fim de um período de mortes, torturas e ameaças à liberdade de expressão, que eram práticas muito comuns durante a ditadura militar, que começou em 1964 e foi até 1985 aqui no Brasil. E aí foi cerca de 2 anos depois que o país começou a procurar assegurar, então, uma série de garantias para que se defendesse, por um lado, os direitos humanos e, por outro, permitisse que as pessoas expressassem as suas opiniões também de forma pessoal, mas também de forma profissional, por exemplo, por meio do jornalismo. E essa data, ela ainda serve para não nos deixar esquecer das vítimas das opressões cometidas pela ditadura e também para nos lembrar que a manutenção de um país democrático é uma coisa constante. A gente tem que o tempo todo continuar assegurando essa democracia. Vamos começar do começo. O que é exatamente a censura? Censura é basicamente quando um governo ou um grupo de pessoas limita a quantidade de informações que a gente pode ter acesso. Em outras palavras, gente, é como se colocasse uma venda nos nossos olhos e não nos deixasse ver tudo aquilo que a gente queria ver. E a censura, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser quando um governo ou esse grupo de pessoas proíbe livros, filmes, músicas ou até notícias que esses grupos consideram inconvenientes ou até perigosas. O Brasil, a gente não pode esquecer, viveu uma ditadura entre 1964 e 1985. E aí nessa época, jornais como esse que eu estou apresentando aqui e professores como eu enfrentaram uma censura severa. Os militares controlavam tudo que podia ser publicado, apagando e evitando qualquer crítica ao sistema. Isso significava basicamente que em muitas escolas e também em redações de jornais, as pessoas enfrentassem perseguições pela simples necessidade de informar a população a respeito das coisas que estavam acontecendo. Então, jornalistas eram perseguidos, professores que exprimiam suas opiniões, às vezes simplesmente desapareciam. Foi um período muito difícil para a história do Brasil. Aí vocês podem me perguntar, tá, Odir, mas quer dizer que a gente pode falar qualquer coisa de qualquer forma? Não, porque existe uma diferença muito importante entre liberdade de opinião e discurso de ódio. Muito importante, bem que eu te explico. A liberdade de expressão ela é um direito, tá, que a gente tem de falar o que a gente quer sem medo ou censura ou repressão. Porém, esse direito não é absoluto. Tem um limite aí, que é quando a liberdade de expressão se torna discurso de ódio, que é qualquer forma de expressão que provoca violência, discriminação ou hostilidade contra indivíduos ou grupos que são baseados em alguns critérios, como raça, cor da pele, religião, orientação sexual e outras coisas assim. Então, em outras palavras, sim, a gente tem liberdade de falar o que a gente quer, mas com um limite, desde que essas opiniões não prejudiquem a existência de outras pessoas. Sabe aquela historinha de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro? Pois é basicamente isso.